Temos aqui um filme que me pegou muito de surpresa desde o começo, desde o seu título, porque quando eu vi Sing Sing, eu fui assistir esse filme, eu tinha certeza que eu ia me deparar com um musical, e ele tá longe disso. Não é um problema pra mim, porque eu gosto de musicais, mas eu acabei me deparando ali com uma obra que me surpreendeu de várias maneiras, e principalmente de maneiras positivas, pela profundidade do tema que ela traz, pela forma como o filme é conduzido, mas principalmente pelo discurso que ele faz quanto à questão da masculinidade, principalmente de uma masculinidade positiva, uma masculinidade não tóxica, e como isso é importante, né? Como isso é um tema legal, isso é um tema relevante para trazer em uma obra que ela acaba tocando em assuntos muito delicados, sendo que é uma obra que ela fala ali, né, traz na sua história, que é uma história real, a história de um grupo de detentos que dentro da prisão de Sing Sing, eles estão participando de um programa de reabilitação chamado Reabilitação através das Artes, onde eles entram em contato ali com música, cinema, teatro principalmente, e aí dentro dessa história eles estão montando uma versão cômica de Hamlet. Surgem várias brincadeiras, surgem várias ideias ali legais, mas um dos fatores mais interessantes é que Sing Sing, o filme em si, ele é uma prova de como esse projeto, né, como esses programas de reabilitação, eles podem funcionar na prática. Afinal de contas, com algumas poucas exceções e a exceção principal ali, que é o Coleman Domingo, interpretando o protagonista, o Divine G, a gente tem um elenco de ex-detentos que estão interpretando a si mesmos no projeto, né? E esses ex-detentos, eles na prisão, eles viveram essa peça, eles fizeram essa montagem de Hamlet, e aí agora eles estão meio que revivendo esse evento, revivendo esses momentos, interpretando a si mesmos, montando a peça, né? Cria um efeito legal, cria um efeito dramático bem importante ao meu ver, e traz, né, carrega todo esse peso de mostrar o hoje dessas pessoas, né? Como esse programa de reabilitação funcionou para esse grupo de homens, e aí entra essa questão, como eu falei, da masculinidade positiva, porque é um filme que ele toca bastante nesse assunto quando a gente tem esse grupo que tá ali interagindo, que tá ali nessa questão de realmente precisar se reabilitar. E aí a gente tem um filme que ele tem toda uma delicadeza ao abordar a vida dessas pessoas, abordar o dia a dia dessas pessoas dentro da prisão e mostrar esse retrato aí da reabilitação, mas não apenas uma reabilitação porque, legal você fazer teatro, você se redescobrir, não. Mas como o teatro, nesse caso, ele é um caminho para essas pessoas elas passarem por uma desconstrução, né? Esses homens passarem por uma certa desconstrução que vai fazer com que eles acabem se conectando muito mais forte, não apenas uns aos outros, mas consigo mesmos. Isso é muito legal quando a gente tem um filme, por exemplo, que praticamente é um filme todo de homens, né? O elenco principal é todo masculino, a história em si, ela se centra em personagens masculinos, mas existe toda essa desconstrução, inclusive um dos personagens principais que meio que tá passando por esse momento onde a gente vê ele indo de um jeito, né, mais truculento, mais bruto, até passando por essa pessoa que vai se desconstruindo no decorrer, onde a gente meio que vai sendo colocado como uma testemunha de como o programa funciona. Ele vai tocando em temas, ele vai trazendo esses temas dentro da obra de uma forma muito interessante porque é muito realista. Acho que ela é muito forte porque a gente consegue enxergar que aquilo não é apenas um roteiro, aquilo não é apenas um filme retratando uma história fictícia, mas o contrário, ele tem esse lado de mostrar a realidade, esse lado de mostrar essas pessoas reais, não apenas passando por essa desconstrução, alguns que já passaram, né, que já são muito, né, eles demonstram uma certa gentileza, mas também demonstram muita vulnerabilidade, eles precisam parar em alguns momentos para pedirem desculpas, para pedirem ajuda. É um filme que toca muito na importância de participar, né, de ser parte, mas também de ter uma rede de apoio, e eu acho que tudo isso vai se construindo ali dentro desse grupo de teatro, dentro desse grupo desses homens que estão ali criando essa peça, que estão montando essa versão de Hamlet, mas que nos bastidores do teatro é onde as coisas mais importantes acontecem, porque é onde eles precisam entrar em contato consigo mesmo, entrar em contato com seus sentimentos, aprender a lidar com seus sentimentos, que é algo muito difícil, né? Não é algo que é muito ensinado para os homens. A gente hoje já tem uma sociedade que é bem mais desconstruída nesse sentido, mas pra gente tá vendo ali um grupo de homens mais velhos, que não é uma história que se passa nos dias de hoje, é uma história que se passa ali nos anos 90. A gente sabe que a sociedade é diferente, a gente sabe que era muito mais difícil se permitir essa desconstrução, e a obra ela traz isso pra dentro da história de uma maneira muito natural, muito genuína, mas também com muita delicadeza, sem precisar recorrer a nenhum vitimismo, sem precisar recorrer a nenhum artifício pra tentar forçar uma emoção de uma forma muito tosca, muito frágil, que acabe afastando
o espectador, o que torna Sing Sing uma experiência num todo, uma experiência muito única, muito singular, de fato. E antes de eu continuar, eu queria só me apresentar. Aqui quem fala é o Adam, se você ainda não me conhece. Já aproveita para se inscrever aqui no canal e também dá um like nesse vídeo para fortalecer meu trabalho. Eu tô sempre falando de cinema aqui, os filmes que estão saindo no cinema, os filmes que estão saindo no streaming. Estamos agora no meio da temporada de prêmios, então eu tô falando bastante de Oscar 2025. Sing Sing é um dos filmes indicados ao Oscar, então é parte dessa cobertura. E se você gosta também de cultura pop, livros, séries, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar de Sing Sing, filme dirigido pelo Greg Quedar, que é um filme que fala de um tema muito interessante. Eu acredito que é um tema muito atual, muito importante, e é um filme que fala muito bem. Tanto por ser um filme que ele toca ali no assunto de uma maneira interessante, de uma maneira muito delicada, né, como eu falei, de trazer esse assunto pra tela sem precisar recorrer a muito vitimismo, sem precisar recorrer a muitas firulas narrativas pra querer te fazer chorar, pra querer fazer você se emocionar, mas também porque é um filme que ele é um filme diferente quando a gente olha pra filmes que abordam o sistema carcerário. Então, quando a gente para pra pensar em filmes que se passam dentro de prisões, pelo menos na minha memória, eu lembro muito de filmes como A Espera de um Milagre, filmes como Um Sonho de Liberdade, e por mais que Sing Sing guarde algumas similaridades, seja temáticas ou seja em alguns personagens, com esses outros filmes, eu acho que ele tem toda uma questão, toda uma particularidade que funciona especificamente para ele, né? Funciona para trazer um certo charme específico para a obra, mas também para trazer esse peso emocional e também dar a importância ao seu tema quando a gente fala de masculinidade, que é um tema que eu acho que, por exemplo, esses outros filmes que eu citei, eles não trazem, não cabia dentro de suas histórias, e aqui em Sing Sing ele passa por essa questão na história real, e aí o diretor, o Greg Quedar, ele consegue trazer isso e consegue capturar isso de uma maneira muito única. E aí, é claro, a gente vai ter vários momentos de vários conflitos, a gente tem pessoas, personalidades diferentes ali que estão entrando em choque. A gente tem principalmente esse elenco que é dominado pelo Colman Domingo, né, liderado pelo Colman Domingo, que é diferente dos demais, ele é um ator já mais famoso. E aí ele tá contracenando com esses atores que são um pouco mais amadores, mas que não deixam de ser atores com certa experiência, mas ali a experiência mais do teatro, e aí eles estão carregando essa experiência pra obra de uma maneira diferente, porque eles estão interpretando eles mesmos. A gente vai ter principalmente o Clarence Macklin, que ele faz ali o Divine Eye, que é esse personagem que meio que vai oferecer um contraponto pro Divine D, interpretado pelo Colman Domingo, porque é esse personagem justamente que é o cara novo no grupo de teatro. É esse personagem principalmente que a gente vai observar toda uma jornada, um desenvolvimento de personagem e toda essa desconstrução que a gente tá assistindo. Enquanto o Colman Domingo e outros personagens ali, eles já meio que já estão desconstruídos, né, que são entregues pro espectador desde o começo do filme com uma visão de mundo diferente, o Divine Eye, ele é esse personagem que ele é mais truculento, que ele é mais brucutu, e é esse personagem que vai acabar passando pelo desenvolvimento, é esse personagem principalmente que vai guiando o nosso olhar através da importância de um programa como Reabilitação através das Artes, que é esse programa que acaba tendo seus questionamentos, né, algumas pessoas que acabam questionando quão importante ele é, questionando quão eficaz ele é, mas que a gente tem aí todo um desenrolar, todo um desenvolvimento propício para mostrar como isso funciona, como isso acaba sendo importante para esses homens, não apenas para dar um ar de otimismo, não apenas para dar um ar de esperança na vida deles, mas realmente para fazer a diferença de fato. E é claro, eu tô falando tudo isso, e aí eu vejo como Sing Sing ele tem um tom muito poético, né? Eu comparei ele com outros filmes, mas ele, à sua própria maneira, ele também tem um tom muito poético. Que justamente ele cria esse tom poético ao se focar nos seus personagens, ao se focar nas suas diferenças, mas também nas similaridades, ao se focar em diferentes cenários, diferentes quadros ali de onde eles vieram, diferentes questões de vida que os levaram até lá. Inclusive, Sing Sing ele não coloca a gente nesse posicionamento de julgamento ou de dúvida, a gente não tem um foco de interesse para saber por que eles estão ali. A gente apenas tá assistindo essa montagem e tá entendendo a importância disso na vida dessas pessoas. E aí, nisso tudo, a gente vai ter aqueles momentos realmente de explosão aqui, a gente vai ter aqueles momentos onde funcionam para mostrar, como eu falei, a toda a questão do grupo de apoio, toda a questão da rede de apoio. Essa questão que eu particularmente acho muito bonita de como você precisa estar apto a pedir perdão, mas também a perdoar e também a estar vulnerável, né? Como você precisa, às vezes, pedir ajuda, que são coisas que pode parecer que não, mas é muito difícil quando a gente para pra pensar em masculinidade, quando a gente para pra pensar em uma masculinidade positiva,
são coisas difíceis, né? Como eu falei, é muito difícil ser ensinado para um homem ser vulnerável, lidar com a vulnerabilidade, lidar com seus sentimentos. E aí a gente tá num cenário de prisão, a vida não foi gentil com elas, e aí a gente vê essas pessoas num cenário muito complexo, onde elas precisam quebrar um pouco dessa casca e se verem, se permitirem se tornarem mais vulneráveis. E aí a gente entende como a arte, nesse aspecto, ela é importante, ela cria pontos, ela cria os caminhos necessários para que esses homens eles consigam se conectar com eles mesmos, se consigam se conectar com os próprios sentimentos, e só a partir daí eles consigam se conectar com os outros, eles consigam se conectar com o próximo, e aí sim passar por uma desconstrução, passar por um autoconhecimento, toda uma questão ali de meio que de terapia, mas sempre voltado com essa conexão com a arte, qual que é a importância da arte nesse sentido. O Sing Sing, ele vai muito pra esse lado, sim, de é um filme muito gentil, é um filme muito gostoso de assistir, aquele feel good movie, né? Aquele filme pra te deixar satisfeito, pra te deixar feliz, mas realmente ele ter esse fator realista, ele ter esse fator de ser uma história real, com atores, né, que são pessoas que estão interpretando figuras reais, na verdade estão se interpretando, então a gente tá conhecendo um pouco dessas pessoas, a gente tá ali inserido no contexto dessas pessoas, torna essa experiência muito mais profunda, acho que torna essa experiência muito mais interessante, muito mais poética, e que traz ali realmente um valor teatral para a obra, né? A câmera, assim, o trabalho de câmera do Greg Coedar é um trabalho que ela valoriza muito essa questão teatral. A gente tem vários takes parados, takes momentos ali que valorizam o cenário como um palco, né? Então a luz, a fotografia, toda essa questão de trazer esse aspecto realista acaba até flertando com um tom mais documentarista, assim, de realmente parece que às vezes a gente tá vendo uma lógica de documentário, uma filmagem de arquivo, e até umas mesclas realmente com filmagens de arquivo que vão ser exibidas ao final do longa, mas que tornam Sing Sing esse filme que ele é muito mais próximo da gente, muito mais próximo da gente enquanto ser humano. O grande tesouro de Sing Sing esteja realmente no seu discurso, esteja realmente na poética que ele traz para um discurso que é necessário, é pouco falado muitas vezes e que deveria ser tratado com a delicadeza que ele é tratado aqui, sem recorrer a vitimismos, né? A gente não precisa vitimizar o homem para realmente trazer a importância, né? Tocar no assunto que é quão importante é para um homem ele precisar ser vulnerável em algumas vezes, né? Se ver vulnerável, entrar em contato com os próprios sentimentos. Não é preciso colocar o homem numa posição de vítima, como que todo mundo, né? Ai, precisa ter mais privilégios. Não é isso. Mas realmente é muito importante quando a gente para olhar a questão da masculinidade tóxica e como isso precisa ser extraído dos ambientes, da sociedade, para que os homens também possam ter redes de apoio verdadeiras, né? Não é aquela rede de apoio para validar as coisas erradas que o outro faz, mas sim para tentar se compreender, para tentarem se abrir e para tentarem ser pessoas melhores, que é exatamente isso que a gente está assistindo em Sing Sing, em toda essa experiência de Sing Sing, que é um filme muito bonito, um filme muito surpreendente e que, pelo menos ao meu ver, foi uma experiência bastante positiva. Então, para Sing Sing, nota 8. Como eu falei, eu tava realmente achando que ele ia ser um musical, uma coisa mais água com açúcar, até pelo fato dele ter uma indicação ao Oscar de música original, então eu pensei, pô, legal, é um musical, se passa na prisão, era o que eu sabia. Acabei me deparando com um filme muito mais profundo, muito mais, ao meu ver, complexo, muito mais interessante, importante e que traz atuações majestosas, que traz ali uma história assim muito envolvente, muito tocante, muito importante e que me deixou surpreso de várias maneiras, todas muito positivas. E aí é claro que é aquele filme que eu saio do cinema completamente feliz, completamente satisfeito com o que eu acabei de assistir, com um sorriso no rosto, experiências que me lembram, por exemplo, Sonic 3, que foi um filme que foi um abraço, um filme que me abraçou do começo ao fim, mas também filmes como O Conde de Monte Cristo, que foi um filme que quando acabou eu falei, cara, eu estou apaixonado por esse filme, eu estou realmente diante de uma obra que me deixou muito mexido. Se você já assistiu Sing Sing, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa, que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.